Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 10, Retribuindo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção mais uma vez, para ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a entender a Tua vontade para a nossa vida. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. É o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Retribuindo. A recompensa. O verso áureo diz: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Como é diferente morrer no Senhor. Você pode ser uma bênção durante a sua vida e você pode ser uma bênção na hora da morte também. Morrer sendo uma bênção. Isto é o que Deus está dizendo: bem-aventurados os que morrem no Senhor. Queridos, ao nos aproximarmos do fim dos nossos anos de vida aqui nesta terra, nosso foco financeiro se volta para a preservação dos nossos bens, levando em consideração os últimos anos da nossa vida. A transição do período de trabalho para o tempo da aposentadoria pode ser uma experiência traumática. Em termos de finanças, qual é a melhor maneira de proceder? À medida que as pessoas envelhecem, naturalmente começam a se preocupar com o futuro. Os temores mais comuns são estes: morrer cedo demais, antes que a família esteja segura, ou viver tempo demais, esgotando as suas economias, ou enfermidades graves, todos os recursos poderiam se extinguir nas graves enfermidades. E deficiência mental ou física? E aí vem a pergunta: quem vai cuidar de mim? Queridos, ao comentar esses medos, Ellen White escreveu assim: todos esses temores são originados em quem? Em Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Queridos, em outras palavras, a serva de Deus está dizendo: confie em Deus. Se Deus dirige a sua vida na juventude, na vida adulta, Deus vai dirigir e vai cuidar de você na velhice. Não fique ansioso, somente confie no Senhor. Vamos estudar esta semana o conselho de Deus sobre os nossos últimos dias. Queridos, que privilégio, que conforto saber que na velhice nós estamos seguros nos braços de Deus. Aleluia. Na parte de domingo, o rico insensato. O rico que pensava nele e em mais ninguém. Não pensava nos pobres, não pensava nos trabalhadores, nos operários que trabalhavam para ele. Ele só pensava nele. Também não pensava na obra de Deus, na causa de Deus. Lucas capítulo 12 conta a história deste homem, chamado de rico insensato. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do verso 16. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. Aqui nós lemos: E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade, ou seja, a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, a seara foi muito grande, produziu muitos frutos. E ele não tinha como recolher e guardar tudo. Verso 18, e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores,
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. A loucura deste homem é que ele era um homem rico, mas não era rico para com Deus. Que vantagem existe em ser rico na terra e não ser rico para com Deus? Quando as pessoas são egoístas, as pessoas só pensam nos seus projetos, não consideram a vida com propósito, não entendem que a vida neste planeta tem um propósito. Por que nascemos aqui? A quem pertencemos? Somos filhos de quem? Quem é o dono de toda a riqueza do mundo? Deus nos colocou neste mundo com um propósito. Vida com propósito. Saber que nós teremos que cumprir o propósito de Deus na nossa vida, tal como Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu para ter uma vida com propósito. E Jesus nunca perdeu de vista o propósito de que ele era Filho de Deus. E a sua missão era fazer a vontade do Pai, cumprir com a vontade do Pai. Queridos, nós também temos uma vida com propósito. Se Deus coloca bens nas nossas mãos, se nós temos propriedades, se nós temos recursos, Deus tem um propósito em tudo isso. Assim como Abraão foi uma bênção em todos os lugares por onde passou, assim como Jó se considerava o pai dos pobres e ele investigava a causa dos pobres, dos necessitados, investigava para poder saber onde ajudar e a quem ajudar. Assim também, meus queridos, nossa vida tem que ser com propósito. Nós estamos aqui para representar o nosso Pai. A bondade, a misericórdia, a ternura, a caridade do Pai Celestial tem que estar refletida na vida sua, na minha vida. As pessoas precisam ver Deus agindo em você e em mim. Nossas mãos precisam ser uma extensão do ministério de caridade e de bênçãos de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu, mas ele deixou na terra os seus seguidores, os cristãos, aqueles que carregam o nome de Cristo, mas precisam carregar mais do que o nome de Cristo. Nós temos que carregar o caráter de Cristo, a bondade de Cristo. Portanto, meu querido, quando Jesus Cristo contou esta parábola do rico louco, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Porque este homem era rico na terra, mas não era rico para com Deus. Em nenhum momento esse rico, insensato e louco, em nenhum momento ele pensou em Deus. Aqui na parábola não consta. Ele não pensou na causa de Deus, não pensou nos pobres, não pensou nos trabalhadores que trabalharam para ele e que deveriam se beneficiar dos bens que eles plantaram e eles escolheram. Este homem não fez tudo sozinho. Ele tinha operários que plantavam, ele tinha operários que colhiam, mas ele não pensou em ninguém, só pensou nele. Embora a mensagem seja mais ampla do que isso, pode-se argumentar que essa história fala sobre o que não fazer na velhice. Portanto, se alguém está encerrando a carreira profissional para gastar seus recursos acumulados consigo mesmo, deve ter cuidado e levar a sério essa história. O problema não está em trabalhar, em acumular bens e enriquecer. O problema é a atitude. A palavra descanse, coma, beba e aproveite a vida expressam o verdadeiro problema. Porque este rico, ele era sumamente egoísta. Aqui nos diz o verso 19: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Um pensamento puramente egoísta. Ele vivia como se não houvesse Deus, como se não existisse céu, nem vida futura, como se tudo o que possuía lhe pertencesse, e nada devesse a Deus nem aos homens. Era assim como vivia este homem. Se, tendo recebido as bênçãos de Deus,
nós só pensamos em nós mesmos, ignoramos os outros que vivem ao nosso redor, que cruzam o nosso caminho, se esquecemos a causa de Deus, seguimos o exemplo deste rico louco. A parábola não sugere que o rico fosse preguiçoso ou desonesto. O problema era a maneira de gastar os recursos. Como não sabemos o dia da nossa morte, devemos estar sempre prontos, vivendo para cumprir a vontade de Deus, em vez de levar uma vida egoísta. A perspectiva bíblica geralmente é que uma pessoa trabalhe e produza enquanto ela é capaz. Os autores dos livros de Daniel e de Apocalipse estavam, muitos acreditam, na casa dos 80 anos quando completaram seu trabalho, numa época em que a expectativa de vida girava em torno de 50 anos. No entanto, tanto Daniel como João, lá na ilha de Patmos, eles estavam por volta de 80 ou mais anos de idade. E foram os anos mais produtivos da vida deles. Ellen White publicou alguns dos seus livros mais conhecidos e mais amados, como o livro Desejado de Todas as Nações, após os 70 anos de idade. Ou seja, queridos, o que nós queremos dizer é que os nossos últimos anos de vida podem ser mais produtivos do que a nossa juventude ou o tempo em que nós tínhamos nossos 30, 40 ou 50 anos. Portanto, na medida do possível, a idade não deve nos impedir de ser produtivos nem de fazer o bem. Queridos, eu me aposentei com 62 anos de idade. Hoje estou com 72 anos. 10 anos de aposentadoria. E Deus nos deu muito trabalho nestes 10 anos. Nós nunca trabalhamos tanto como agora neste período da aposentadoria. E também nunca produzimos tanto. A idade, meu querido, não significa que nós paramos de trabalhar. Nós nos tornamos mais produtivos. Deus nos deu uma igreja no YouTube. Você sabe que nós temos uma igreja ali com quase 300 mil seguidores. Queridos, que grande ministério Deus preparou para mim e para a Leila agora, no tempo da velhice, no tempo que veio após a nossa aposentadoria. Nós não nos aposentamos, continuamos sendo produtivos. É assim que Deus quer. Enquanto o nosso coração estiver batendo, estivermos respirando, nossa vida tem propósito. Vida com propósito não é uma vida de 40 ou 50 ou 60 anos, enquanto vivermos. Deus nos preserva a vida porque Ele tem ainda um propósito para você. Que se cumpra na sua vida o propósito e a missão do Pai Celestial. E assim, meus queridos, nós vamos honrar o nosso Pai até os últimos minutos de vida, vivendo para a glória do nosso Pai Celestial. Aleluia. Na parte de segunda-feira, não levamos nada para o túmulo. Nós nascemos sem nada e morremos sem nada. Nada poderemos levar para dentro do caixão. Certa vez, alguém perguntou ao grande pregador Billy Graham o que mais o havia surpreendido na vida, agora que ele estava já com idade de 60 anos. E Billy Graham respondeu: o que mais me surpreendeu é a brevidade da vida. A brevidade da vida. Como passa rápido o tempo da nossa vida. Os anos voam. E, meus queridos, nós teremos que prestar contas a Deus destes anos que aqui vivemos. Nós temos um Pai que nos deu uma missão e Ele pede contas daquilo que fizemos com o tempo de vida e com os bens que Ele colocou nas nossas mãos e o que fizemos também com os talentos e habilidades que Ele nos deu. Nós deveremos prestar contas ao nosso Pai Celestial, que é pródigo em nos abençoar. Ele é caridoso, Ele é misericordioso. Abra sua Bíblia em Salmos 49 e o verso 17. Salmos 49 e o verso 17. Aqui nós lemos: porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ou seja, na morte nós não poderemos levar dinheiro.
Seria um absurdo você pedir para que colocassem a sua poupança, ou seja, o dinheiro que você conseguiu poupar, colocasse tudo dentro do caixão, para que tudo fosse enterrado com você? Nós não somos como os faraós do Egito. Os faraós do Egito, ao serem sepultados, eles eram embalsamados e ao serem colocados dentro daquelas pirâmides, que eram as sepulturas dos faraós, ali eram colocados também seus bens, muito ouro, e até mesmo os servos que ele tinha eram também colocados com eles dentro daquelas pirâmides, porque eles criam que o faraó ia precisar dos servos para os servirem na próxima vida. Mas, meus queridos, nós não cremos desta forma. Nós cremos que ao morrermos não poderemos levar nada e ficaremos dormindo no pó da terra, esperando o dia da ressurreição, quando Jesus Cristo chamará à vida, ressuscitará os que morreram em Cristo para a vida eterna. Nós vamos estar no túmulo dormindo o sono da morte até Jesus nos ressuscitar. Portanto, não poderemos e nem precisamos levar nada para dentro do caixão. Nascemos sem nada e vamos morrer sem nada. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui em Salmos 49, verso 17. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Vamos ler também primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 6. Vamos ver então o verso 6 e 7. Aqui nós lemos: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. O mesmo pensamento que lemos lá em Salmos 49, estamos lendo também aqui em 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 7. Nada trouxemos quando nascemos, e é manifesto que nada poderemos levar quando morrermos. Verso 8. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vamos ler também Tiago capítulo 4 e o verso 14. Tiago capítulo 4 e o verso 14. Aqui nós lemos: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa vida é comparada a um vapor que surge e se desvanece. Queridos, nós temos uma vida curta. A vida é curta demais para ser mesquinha, para ser egoísta. Nós deveremos usar os dias de vida que Deus nos dá para glorificar o nosso Pai, para ajudar os nossos familiares e para ajudar também os necessitados, os carentes que cruzam o nosso caminho. Não só a vida passa rapidamente, mas quando morrermos, não levaremos nada conosco, pelo menos dos bens materiais. A única coisa que nos acompanha quando morremos é o caráter. A única coisa que vamos colher desta vida é o caráter. Isso significa que deixamos o que temos para outras pessoas. Quem vai ficar com os nossos bens? Depende dos planos feitos de antemão. Queridos, se a única coisa que vamos levar para o céu deste mundo é o caráter, nós deveremos dedicar muito mais tempo na construção do nosso caráter, muito mais tempo do que dedicamos para os bens materiais, para o dinheiro, para o acúmulo de bênçãos materiais. Vamos dedicar muito mais tempo para a construção do nosso caráter, para que seja um caráter semelhante ao de Jesus. Com todos aqueles atributos do caráter de Jesus, vamos construir o mesmo caráter. Por quê? Porque é a colheita da vida. Mas, considerando que as nossas propriedades e os nossos bens não podem nos acompanhar na morte, então como deveremos agir antes da morte? Para que não se percam os nossos bens, para que os nossos bens acumulados durante a nossa vida não caiam nas mãos erradas. O que devemos fazer? Como devemos agir? Se alguém morrer sem deixar um testamento, a maioria das jurisdições civis simplesmente passarão seus bens para os parentes.
quer eles precisem ou não, quer façam ou não bom uso do dinheiro. Você desejaria deixar que outras pessoas decidam para quem irá a sua casa, para quem irá a sua fazenda, para quem irá o dinheiro que você tem na poupança? Queridos, vocês desejariam deixar que outras pessoas decidissem a finalidade dos seus bens se vocês morrerem? Ou vocês gostariam de vocês mesmos, em vida, determinarem para quem irão os seus bens? A divisão, a partilha dos bens. Você sabe que isto pode ser feito em vida. É prudente fazer em vida, porque quando isto é feito depois da morte, queridos, o dinheiro quase que desaparece em taxas, em dinheiro que os advogados vão receber, porque os impostos que recaem sobre as heranças, quando a pessoa não faz o testamento em vida, estes impostos são muito altos, muito pesados. Assim, queridos, a morte, como sabemos, pode vir a qualquer momento, inesperadamente. O que aconteceria com seus entes queridos se você morresse hoje? Pense bem, se você morresse hoje, o que aconteceria com seus bens e com seus familiares? Como ficariam eles? Endividados? Sem condições nenhuma, nem mesmo dinheiro para fazer o seu funeral? Como ficariam seus bens e como ficariam os seus familiares? O que aconteceria com seus bens? Seriam distribuídos como você gostaria? Portanto, meus queridos, nós deveremos ser prudentes e nós deveremos pensar em vida o que fazer com os nossos bens. Sejam eles poucos ou muito, nós deveremos fazer um testamento, colocando neste testamento o nome daquelas pessoas que nós gostaríamos de beneficiar em nossa morte. Elas podem ser esposa, filhos ou parentes, e pensar também na causa de Deus, na obra de Deus. Assim age um fiel filho de Deus. É assim que você, na morte, pode ser um bem-aventurado, como diz a Bíblia, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Aleluia. Na parte de terça-feira, comece com as necessidades pessoais. Você, na velhice, não pode se esquecer da sua família, dos seus familiares. Por quê? A palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo a Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o verso 8. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o verso 8. Aqui nós lemos assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você, que é um fiel crente, um fiel filho de Deus, você precisa pensar na sua esposa, no seu marido, você tem que pensar nos seus filhos. Queridos, aqui diz, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Portanto, meu querido irmão, na hora da velhice, na hora de fazer um testamento, você está pensando nos seus queridos, nos da sua família, para não deixá-los com dívida, para não deixá-los desamparados, necessitados. Deus quer que você seja um fiel mordomo. Mesmo na hora da morte, temos que ser fiéis mordomos de Deus, suprindo as necessidades da nossa família e também lembrando-se da causa de Deus. Abra sua Bíblia também em Provérbios 27. Provérbios 27, vamos ler o verso 23 a 27. Aqui nós lemos: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. O que quer dizer? Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Ou seja, você tem esposa ou marido, você tem filhos e filhas, você tem netos. Queridos, nós devemos conhecer o estado da nossa família, os mais chegados a nós.
e nós deveremos fazer provisão por eles e para eles. E aqui diz ainda o verso 24, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? As riquezas não duram para sempre. E o verso 27, e haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Aqui está falando de provisão, de abundância para os nossos queridos na velhice, para que não falte o alimento para os nossos familiares. Por mais que a Bíblia alerte contra a opressão aos pobres, ou a respeito da ganância, as Escrituras Sagradas não condenam a riqueza, nem os esforços para adquirir a riqueza, desde que isso não seja feito de forma desonesta ou por meio da opressão aos outros. O texto de Provérbios que nós acabamos de ler indica que devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para a nossa família. O texto de Provérbios 27 diz: as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Podemos parafrasear este verso assim: revise os seus registros financeiros e determine o estado dos seus assuntos financeiros. Você tem dívidas? Faça um balanço patrimonial. De tempo em tempo, durante os seus anos de trabalho, seria apropriado revisar o seu testamento ou outros documentos em relação aos seus bens atuais e atualizar esses documentos, se for necessário, a fim de proteger a sua família, meu querido irmão, minha querida irmã, a fim de proteger a sua família em caso de morte prematura. Faça um testamento. Planeje o que ocorrerá com as suas posses quando elas não mais estiverem sob a sua administração. Quando você faltar, quando você morrer, quem vai administrar os seus bens? A mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que nós morrermos. A menos que o Senhor retorne em nosso tempo, um dia morreremos e os nossos bens, poucos ou muitos, ficarão aqui. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, cabe a nós tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para os outros e um auxílio para a obra de Deus. Como filhos de Deus, nós não vivemos aqui pensando que nunca vamos morrer. Como filhos de Deus, sabemos que, se Jesus demorar para voltar, todos nós vamos morrer. Cabe a nós tomar a providência para que os recursos que Deus colocou nas nossas mãos sejam uma bênção na vida dos nossos familiares e uma bênção para a obra de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, caridade no leito da morte. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os sigam. É assim que está em Apocalipse 14:13. Você quer ser uma bênção na hora da morte? É quando você tomou providências para isso. Quando você não deixou para que outros decidam o que acontecerá com seus bens quando você morrer. Quando você mesmo, em vida, de maneira cristã, orando a Deus, tomou a decisão de dividir os seus bens entre os seus familiares, incluindo também a causa de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler em 1 Timóteo 6:17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 6 e o verso 17. Aqui nós lemos: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Nossa confiança não pode estar na incerteza das riquezas, mas em Deus, aquele que nos deu abundantemente. Se é Deus que nos deu abundantemente, então nós não poderemos nos lembrar
somente dos nossos familiares na hora do testamento. Porque afinal de contas, foi Deus que nos deu tudo abundantemente. Portanto, a causa de Deus também deve ser lembrada no testamento. Também vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, vamos ver o verso 18. Aqui nós lemos: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós deveremos ter o foco no céu, nas coisas superiores, nas coisas celestiais, que são eternas. E os bens materiais, que são passageiros, assim como a vida é passageira, nós deveremos colocar o foco espiritual nos nossos bens. Nós deveremos transformar os nossos bens em bênçãos espirituais. Como é que você pode transformar bens materiais em bens espirituais? Quando você supre as necessidades dos pobres, dos necessitados e da pregação do Evangelho, você está transformando bens materiais em bens espirituais. Abra sua Bíblia também em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, vamos ver o verso 7 em diante. Provérbios capítulo 30 e o verso 7 em diante. Aqui nós lemos: duas coisas te pedi, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, farto de pão, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Esta oração sempre me impressionou. Esta oração de Provérbios 30, verso 7 até o verso 9. Duas coisas te pedi. Não me negues. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Que sábia oração. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Queridos, ser pobre não é bom, mas ser rico é uma armadilha, é uma tentação. Então, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Me dê a porção de cada dia. Queridos, se nós temos com o que viver, com o que sustentar a nossa família, se nós temos bens suficientes para ajudar os necessitados e ajudar a causa de Deus, nós não precisamos acumular tanto ao ponto de os bens acumulados se tornem em armadilha de Satanás para os nossos pés. Abra sua Bíblia também em Eclesiastes capítulo 5 e o verso 10. Eclesiastes capítulo 5 e o verso 10. Aqui nós lemos: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Pense bem, a pessoa que tem 1 milhão, ele quer ter 2 milhões. A pessoa que tem uma fazenda quer ter 2 fazendas. Ou seja, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. O nosso foco não pode ser o dinheiro. O nosso foco tem que ser o nosso Pai Celestial. Ele nos deu uma vida com propósito aqui na terra. Abraão tinha uma vida com propósito. Ele tinha bens, ele era um homem rico, mas o foco de Abraão sempre foi a cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus, a Nova Jerusalém. Viveu em tendas, indo de um lugar para o outro, tendo dinheiro, mas o foco não era o dinheiro. Não se deixou vencer pelas armadilhas da riqueza, porque o que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Queridos, aqui estão estes sábios conselhos de Deus para mim e também para você. O dinheiro pode exercer um controle poderoso sobre o ser humano, o que tem levado muitos à ruína. Levou Salomão à ruína, porque Salomão enriqueceu assustadoramente, mas o dinheiro mexeu com o coração de Salomão. Queridos, todos nós estamos sujeitos a esta armadilha da riqueza. Por isso Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, ele pensa que está dando muito, mas ele está dando muito pouco.
Porque se ele quiser dar do pote grande, se ele quiser fazer uma doação do pote grande, como a viúva fez a sua doação daquelas moedinhas que foram elogiadas por Jesus, ela deu do pote grande. Se o rico quiser dar do pote grande, quanto ele teria que dar? Para que ele pudesse dar com sacrifício, quanto ele teria que dar? Portanto, meus queridos, a riqueza se torna uma armadilha, uma tentação, uma provação. O dinheiro pode exercer um controle poderoso sobre o ser humano, o que tem levado muitos à ruína. Quem nunca ouviu falar de pessoas que fizeram coisas terríveis por causa do dinheiro, mesmo quando já possuíam muito? Mas não precisa ser assim. Pelo poder de Deus poderemos vencer a tentação do inimigo de tomar o que devia ser uma bênção, posses materiais, e transformar isso em maldição. No contexto de ser um bom mordomo ao planejar para a morte, um perigo que as pessoas enfrentam é a tentação de acumular bens agora, justificando esse acúmulo com a seguinte ideia: bem, quando eu estiver perto de morrer, eu poderei doar tudo. Por quê? Deixar para doar quando estiver no leito de morte. É muito arriscado pensar, eu vou doar tudo quando eu estiver no leito de morte. Mas e se você morrer de repente? Não deixe para fazer a doação na hora da morte. Faça isto em vida. Faça um testamento. Não seja inconsequente, irresponsável como aquele bilionário, que desperdiçava dinheiro e declarava que ficaria feliz se o cheque para o seu funeral voltasse, como sendo um cheque sem fundo. Queridos, existem pessoas egoístas que querem gastar tudo e não deixar nada, nem para os familiares, nem para a causa de Deus. São puramente egoístas. Estes não podem estar naquele grupo do qual Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Estes milionários, estes que pensam em si, em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, só pensam em si mesmos e não deixam nada, nem para os familiares, nem para os pobres, nem para a causa de Deus. Estes morrem sem Cristo, não morrem no Senhor. Vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige dos seus seguidores. Ele não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas à morte, em vez de fazê-lo para a causa de Deus. Os prejuízos ocorrem continuamente. Bancos vão à falência e as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam o assunto e Satanás entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos no tesouro de Deus. Perdem-se antes de voltar para Deus. E Satanás se alegra com isso. Não seja inconsequente, irresponsável, mas seja um fiel mordomo de Deus. Não deixando para a hora da morte, mas em vida, suprindo as necessidades da família e também da causa de Deus. Na parte de quinta-feira, legado espiritual. O ponto, meu querido irmão, minha querida irmã, não é deixar a família desamparada. O ponto a ser considerado é que, além da família, nós temos também a família de Deus, ou seja, a sua causa, a salvação das almas perdidas. Portanto, na hora do testamento, nós não poderemos pensar somente naqueles que são chegados a nós como esposa, marido e filhos e netos. Nós teremos que pensar também na família de Deus, nas almas pelas quais Jesus morreu. Embora seja difícil saber como seria a vida na terra se os seres humanos não tivessem pecado, podemos ter certeza de que não haveria acúmulo de dinheiro, nem ganância, nem pobreza, coisas que atormentam nosso mundo ao longo da história. Se temos propriedades conquistadas pelo trabalho honesto, esses bens são legítimos,
No entanto, uma manifestação da vida neste mundo de pecado é o uso egoísta e mesquinho das bênçãos que Deus colocou em nossas mãos. No fim, independentemente de quanto temos, há um ponto importante do qual devemos sempre nos lembrar. Abra sua Bíblia em Salmos 24, verso 1. Salmos 24 e o verso 1. Aqui nós lemos: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra. Tudo é do Senhor. Toda prata, todo ouro, todo minério, toda a riqueza que está no subsolo, todos os animais do campo, tudo pertence ao Senhor. E é bom que você e eu nos lembremos disso no nosso testamento. Por quê? Porque temos que incluir algo para que a causa de Deus avance, para que as almas continuem sendo convertidas. Eu convido você também para abrir a sua Bíblia em Salmo 50. No Salmo 50, vamos ler então o verso 10. Aqui nós lemos: Porque meu é todo animal da selva, e os animais sobre milhares de montanhas. Tudo pertence ao Senhor Deus. Como é que você reconhece e demonstra que tudo pertence a Deus? Como é que você demonstra isso? Sendo fiel a Deus nos dízimos, sendo fiel a Deus nas ofertas e também fazendo um testamento, onde Deus consta ali no testamento. A pregação do Evangelho não será esquecida no testamento. Convido você para ler outro texto que está em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, e vamos ver então os versos 15 a 17. Colossenses capítulo 1 e os versos 15 a 17. Aqui nós lemos: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas criadas foram criadas por Jesus Cristo e também para ele. Queridos, isso deve ser levado em conta. Abraão deixou seus bens para Isaque, Isaque deixou seus bens a Jacó, Jacó deixou seus bens para os seus filhos. Mas, queridos, eles também pensavam na causa de Deus. Eles eram missionários. Eles eram bênçãos por onde andavam. A bênção passada de pais para filhos, filhos que são fiéis, não usarão a herança para si mesmos de forma egoísta. O ponto em destaque aqui, meu querido irmão, não é deixar a família sem nada, mas também não vamos deixar de lembrar de Deus. Existem muitas vantagens em fazer doações ou testamentos em vida. Eis aqui algumas vantagens. Primeira, o doador pode ver os resultados no presente. Um novo prédio da igreja construído, um jovem na faculdade que foi pago pelas ofertas e doações que foram feitas, também uma campanha evangelística financiada pelos bens que você proveu. E em segundo lugar, o ministério ou a pessoa pode se beneficiar agora quando a necessidade é maior. Em terceiro lugar, não há briga entre familiares ou amigos após a sua morte. Em quarto lugar, é um bom exemplo de valores familiares de generosidade e amor ao próximo. E em quinto lugar, minimiza impostos sucessórios. E em sexto lugar, garante que a doação será feita à entidade destinada sem interferência judicial ou parentes descontentes. Em sétimo lugar, demonstra que o coração do doador foi mudado do egoísmo para o altruísmo. E oitavo lugar, armazena tesouros no céu. Queridos, nosso legado espiritual é quando nós transformamos nossos bens materiais num legado espiritual, suprindo as necessidades da nossa família, mas também se lembrando da pregação do Evangelho. É assim que se cumpre em você e em mim o texto de Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que desde agora morrem do Senhor, para que descansem das suas fadigas e trabalhos
e as suas obras os sigam. Mesmo depois de mortos, os filhos de Deus continuam salvando almas através dos bens que deixaram para sustentar a evangelização e a preparação de um povo para a volta de Jesus. Seja, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, um fiel mordomo, sendo uma bênção em vida e sendo uma bênção também se morrermos antes da volta de Jesus Cristo. Que Deus te conforte, que Deus te guie, que Deus te abençoe. Eu deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.